Olá, muito bom dia Brasil, bom dia a todos de casa que estão ligadinhos aqui no SBT Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 14 de junho. Depois de muita espera, enfim, começa hoje a Copa do Mundo 2018. E é claro, você também vai saber de tudo que rolou no Brasil e no mundo. Eu sou o Cássio Zema e te faço companhia a partir de agora. Bom, gente, eu começo falando que uma funcionária do Hospital das Clínicas foi morta a facadas pelo ex-marido em frente ao Instituto de Ortopedia aqui em São Paulo. Depois de 9 anos juntos, ele não aceitava o fim do relacionamento. A morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, completou 3 meses nesta quarta-feira. No Rio de Janeiro, um ato organizado pela Anistia Internacional cobrou respostas da polícia e do Ministério Público. Nas mãos de quem protege. A ex-Miss Pinhais, cidade na região metropolitana de Curitiba, foi incluída na lista de procurados da Interpol. Ela e o namorado, um policial militar, são acusados do sequestro de um empresário. O crime aconteceu. Um homem com ciúmes da ex-mulher atropelou o atual companheiro dela e outras 4 pessoas em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. Uma das vítimas está internada em estado grave. O atropelador foi preso e vai responder por tentativa de homicídio. O atropelamento. A polícia realizou nesta quarta-feira a reconstituição do caso do bebê de apenas 5 meses, agredido em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. A criança sofreu traumatismo craniano e segue internada em estado crítico. E um militar da aeronáutica foi morto ao reagir a uma tentativa de assalto em frente de casa em Campo Grande. Câmeras de segurança registraram toda a ação. Este vídeo. O principal hospital pediátrico do Rio Grande do Norte está prestes a suspender o atendimento. Além disso, pacientes internados em estado grave esperam por vagas em outras unidades. O motivo: faltam médicos para suprir a demanda. E agora uma denúncia grave. Pais de alunos de uma creche em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, acusam a direção da instituição de dar comida estragada para as crianças. O caso foi confirmado por uma ex-funcionária do local, que era obrigada a preparar os alimentos fora do prazo de validade. Que absurdo, né? Bom, gente, a Polícia Civil de São Paulo fez uma operação contra um esquema de fraude milionária na empresa Telefônica e na ABET, Associação Brasileira dos Empregados em Telecomunicações. Em nota, a ABET diz que foi vítima e que vai colaborar com as investigações. Já a Telefônica diz que já havia pedido a abertura de inquérito policial para apurar a responsabilidade criminal de ex-colaboradores e também se coloca como vítima dessa quadrilha. E agora, olha só esse caso. Uma ambulância foi atingida por um trem quando tentava atravessar a linha férrea de Curitiba. O veículo, que estava a caminho de atendimento, foi arrastado por mais de 60 metros. 2 acidentes graves no bairro. Um idoso de 81 anos perdeu o controle do veículo, invadiu a calçada e ainda atropelou um pedestre bem no centro de São Paulo. Câmeras de uma... Um produto fundamental na vida da maioria das famílias brasileiras está em falta. É o botijão de gás. Em meses normais, as vendas chegam a 33 milhões de unidades por mês. Mas depois da greve dos caminhoneiros, os botijões simplesmente sumiram do mapa. Que comerciante. E o governo liberou nesta quarta-feira os recursos do PIS/PASEP para pessoas de todas as idades que trabalharam entre 1971 e 1988. A Caixa vai pegar o benefício para trabalhadores do setor privado e o Banco do Brasil para os servidores públicos. Se você trabalhou formalmente entre... E agora eu pego o jatinho do SBT Notícias direto para a Rússia, onde está meu parceiro Bruno Vicari. Para quem ama futebol assim como eu e o Bruno, enfim, acabou a ansiedade. Por isso, de cara, eu já quero saber qual a expectativa por aí para a abertura do Mundial. Bom dia para você, Bruno. Tudo bem, Cássio? Esse seu jato é rápido, hein? Chegou rápido aqui no Aeroporto Internacional de Sochi. É o seguinte, pode usar aí aquela hashtag... Bruno, que moral do Ronaldo, hein? De artilheiro de Copa do Mundo para apresentador de uma Copa, hein? Bom, Bruno, sexta tem um grande jogo aí em Sochi, Espanha versus Portugal. Bruno, eu quero saber a tua opinião. É uma partida que ganhou ainda mais destaque após a demissão do treinador espanhol, o Lopetegui? Sem dúvida, e até por isso que a gente está aqui no aeroporto. Não, Sochi é uma cidade pequena, né? E a gente vê que o aeroporto está bem movimentado. Então, a cidade já está respirando Copa do Mundo. Sim.
Isso é uma cidade pequena, mas é uma cidade turística. E, Bruno, o Fernando Hierro seria a melhor opção para assumir a seleção espanhola nesse momento? Ele tem o apoio dos jogadores? Eu acho que foi a melhor opção. Teve treino da seleção brasileira, alguma novidade? O Tite tentou montar algum esquema, testar alguma tática nova? O que aconteceu nesse treino da seleção? O treinador ele tem escondido. Verdade. Obrigado, Bruno, pelas informações aí direto do aeroporto de Sochi. Daqui a pouquinho, então, tá chegando as seleções de Portugal e da Espanha, que amanhã vai acontecer esse jogão entre essas duas grandes seleções europeias. Valeu, Bruno. Até mais. Bom, gente, em Moscou, depois de entrar em campo no Futebol pela Amizade, garotos de todo o mundo participaram de um debate sobre valores humanos. Um brasileirinho foi eleito o melhor jogador da competição. E voltamos a falar sobre a Copa do Mundo que começa hoje. Apesar do favoritismo da nossa seleção brasileira na Rússia, a concorrência é muito forte, gente. Há outros candidatos a levantar a taça no dia 15 de julho. Na última rodada do Brasileirão, antes da parada de um mês por causa da Copa, o Flamengo empatou com o Palmeiras em São Paulo e manteve a liderança do campeonato, agora com 4 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. O jogo, gente, teve muita confusão e terminou com 6 jogadores expulsos. Palmeiras e Flamengo. E nos outros jogos do Brasileirão, América Mineiro e Chapecoense empataram em 0 a 0, mesmo placar de Sport e Grêmio. No restante das partidas, muitos gols. 3, Vasco 1. A Argentina vota neste momento um projeto de lei que pode legalizar o aborto. A votação já dura várias horas e deve seguir ainda pela manhã. E como era esperado pelo mercado, o Banco Central dos Estados Unidos aumentou a taxa de juros. A medida afeta diretamente países como aqui o Brasil. O ministro Luiz Fux, do STF, deu prazo de 48 horas para o presidente Temer e órgãos do governo se manifestarem sobre a medida provisória que instituiu a tabela com preços mínimos para os fretes. A medida é parte do acordo do governo com os caminhoneiros para encerrar a greve da categoria, mas ainda não houve um consenso sobre os preços mínimos do frete. E o juiz Sérgio Moro suspendeu o sigilo do processo em que proibiu órgãos de controle de usar informações obtidas pela Operação Lava Jato. Moro afirmou em despacho nesta quarta-feira. O Supremo Tribunal Federal retoma nesta quinta-feira o julgamento sobre a proibição da condução coercitiva, que obriga réus investigados a serem levados para depor em investigações policiais. Até agora, 5 ministros. Foi preso no Rio de Janeiro o contraventor Rogério de Andrade. Ele é patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, do grupo especial do Carnaval Carioca. Uma onda de ataques com agulhas está assustando os frequentadores da grande festa de São João em Campina Grande, na Paraíba. 29 pessoas já foram atendidas em um hospital da cidade. Foram presos 5 integrantes de uma quadrilha especializada em assaltar consultórios odontológicos na região metropolitana do Rio. Câmeras de segurança ajudaram a polícia a identificar os criminosos. 5 horas e 52 minutos, vamos dar aquela espiadinha básica e tradicional ali na rua. Olha só como está o trânsito neste momento aqui em São Paulo, gente. A gente veio a Avenida Radial Leste, na altura da estação Tatuapé do metrô e da CPTM. Tudo tranquilo, mas como de costume, gente, o trânsito deve se intensificar já nas próximas horas. Está garoando neste momento, aí no comecinho desta quinta-feira, na capital paulista. O metrô está operando normalmente, com exceção da linha verde, onde os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Para quem usa o carro, hoje o rodízio vale para as placas aí finais 7 e 8. E a temperatura máxima não deve passar dos 17 graus. E essa chuvinha leve deve continuar durante toda a quinta-feira. Então, pegue o guarda-chuva antes de sair de casa. E susto no Rio de Janeiro. Passageiros de um ônibus viveram momentos de pânico durante um tiroteio na zona oeste da cidade. As buscas pela adolescente que desapareceu em Araçariguama, no interior de São Paulo, já completam uma semana. A polícia pediu a quebra do sigilo telefônico de alguns suspeitos, entre eles o namorado de uma amiga dela. A amiga foi localizada e prestou depoimento. Para a polícia, ela negou conhecer Vitória.
E uma estudante de 21 anos assumiu ser a mandante do assassinato do namorado, um idoso de 79 anos. O corpo dele foi encontrado pelo filho dentro da casa onde morava, em São Paulo. Bom, gente, nós ficamos por aqui, mas o SBT Notícias volta amanhã. Você também confere a nossa programação completa pelo site sbt.com.br. Fica agora com o primeiro impacto. Bom dia para você, uma excelente quinta-feira a todos. Tchau!